Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Histórias de Sucesso. Hoje a gente está com uma convidada super especial, que tem uma história muito interessante, a Ana Zambon. Oi Aninha, tudo bom? Tudo bem. Vamos começar pelo começo. Conta pra gente que ano você se formou, quantos anos você tem. Tá. E aí a gente vai seguindo na sua história. Ah, você é da primeira Sou turma. da primeira turma da escola, me formei em 2015 e eu estou com 25 anos. 25 anos, tá. Conta um pouco da sua história antes de você entrar no Germinari. Onde você estudava, onde você morava, sua família. Eu sou filha adotiva de uma família com 3 irmãos mais velhos. Eu perdi meu pai muito cedo, então antes de entrar aqui eu já estudava integral. Já estudava com bolsa em um outro colégio particular, mas sempre muito independente na minha educação, assim, era porque eu sabia que eu tinha que fazer e muito menos porque os outros me cobravam. E eu acho que isso me ajudou muito quando eu entrei aqui. Eu estudei num colégio de bairro, em Osasco, que é onde eu moro atualmente, sempre morei. A gente tem uma casa lá que meu pai e minha mãe construíram há mais de 30 anos. Então a gente sempre morou ali na região. E acho que é isso. Antes de entrar foi isso, assim. E com que sua mãe trabalhava, sua família, conta um pouco mais sobre esse ponto. Antes do meu pai falecer, minha mãe trabalhava na escola que eu estudava. Tá. Como inspetora e ajudante geral. Quando meu pai faleceu, ela precisou arranjar um meio alternativo de ganhar mais dinheiro. Então ela deixou a escola. Quantos anos você tinha? Tinha 6. E ela começou a trabalhar como pirueira escolar, transportadora escolar, enfim. E aí ela trabalhava com isso durante muito tempo. E foi por isso que a gente ouviu falar daqui, inclusive. Foram as crianças da perua comentando, porque eu vou prestar a prova. E ela falou, você vai prestar também. A gente nem sabia o que era. Aí a gente veio descobrir depois que eu passei. E como que foi? Primeiro ano, adaptação? Eu nunca tinha tirado uma nota baixa na vida. Nunca. Até que eu tirei um 6 em matemática. E aqui a média era 7,5 na época. Eu lembro que eu chorava, assim, desesperadamente. Eu falei, pronto. Não vou continuar aqui, não vou passar. Porque tem um aprender a lidar com a pressão de ter a média boa e de ter a calma para conseguir estudar e se desenvolver, que foi com o tempo. Você não entra aqui sabendo isso, você vai aprendendo a lidar com isso conforme as coisas vão acontecendo. E eu lembro que eu chorava desesperadamente, a gente brinca até hoje, que o nosso cantinho, a gente tinha um grupo de amigas, que até hoje somos muito amigas, que a gente ia pro banheiro chorar depois da prova de matemática. Era padrão. Acabou a prova de matemática, a gente ia pro banheiro chorar. E como você foi superando esse desafio? Eu acho que a gente aprendeu a fazer menos o drama e mais se juntar para estudar. Então, tinha uma que se destacava mais em história, uma que se destacava mais em química, uma que se destacava mais em matemática. E aí a gente encaixava os conhecimentos e uma ajudava a outra, assim, sabe? Eu acho que foi isso no final que a gente aprendeu a construir depois da... beleza, a gente tá triste que foi mal aqui, mas o que a gente vai fazer para corrigir isso, sabe? E como que foi estudar todos esses anos aqui? Como foi para você? Era muito gostoso, né? A gente acabava passando mais tempo aqui do que com a família. A gente passava umas 8, 9 horas por dia aqui. A gente cria um laço familiar com as pessoas que estão aqui muito forte. Tanto que eu comentei, essas minhas amigas, a gente é um grupo de 7 meninas. Nós somos muito amigas até hoje. Uma já casou, tem filho. A gente continua no mesmo círculo de amizade, conhece o filho, vai no aniversário. Todo mês a gente acaba se vendo. Então a gente cria um laço familiar aqui dentro que é muito forte. Assim, é além do... E essa aceleração de maturidade para você? Eu acho que por conta do meu pai ter falecido muito cedo e eu precisar lidar sozinha com muita coisa muito cedo, a aceleração ela já vinha acontecendo e aqui foi uma potencialização disso. Mas eu nunca tinha projetado uma carreira, eu não tinha essa projeção antes de entrar aqui, de o que eu quero ser. Não existia isso na minha cabeça. Meus irmãos, eles se formaram, todos em coisas diferentes, mas nós somos a primeira geração da família que se forma, assim, por integral, entre os filhos, assim. Meu pai e minha mãe não são formados. Formados até onde, você diz? Eles têm o grau ensino médio, faculdade não. Tá. Meu pai tinha técnico também, então
Mas a formação, assim, que eu digo é a primeira geração que consegue chegar lá e fazer a faculdade. E eu fui a primeira pessoa que consegui chegar lá e fazer o que eu queria e não o que era me proposto. Uhum. Eu acho que essa relação de amadurecimento, de entender no momento em que você chega na hora da escolha, você ter certeza do que você quer, foi muito daqui. Porque eu entrei meio, ok, quais as possibilidades, fui explorando tudo ao longo do tempo. Fiz estágio em 2014 em couros e importação, falei, não é bem por aqui. Depois fiz estágio em vendas, entendi por que eu tinha que estar ali, porque você tem que aprender a ouvir não, você tem que ser resiliente, você tem que aprender muita coisa ali dentro. Com quantos anos você fez estágio em vendas? Que ano você estava? Eu estava no primeiro... Não, mentira, foi só no terceiro ano estágio em vendas. No primeiro eu fiz estágio em couros, nas férias. No segundo eu me envolvi muito em projetos internos. Na época a gente estava criando logo, enfim, a gente participava muito da construção do institucional ainda. E aí no terceiro ano eu fiz 1 ano de estágio na Flora. E qual foi seu maior aprendizado nesse estágio de vendas? Eu passei por 2 momentos em vendas, né? Um, quando eu voltei para a Seara como supervisão, e um dentro da Flora, durante esse o período primeiro daqui. momento. No primeiro momento, quando eu passei pela Flora, foi a parte de ouvir não. Uhum. E muito de postura, da postura que você quer apresentar para o outro também. Porque a gente era muito novo. Então, eu acho que o maior aprendizado foi esse. Como você constrói a sua postura, como você quer passar a sua imagem para o outro, para que ele tenha uma boa primeira impressão, e isso te credibilize a outras conversas. E depois dessa fase na Flora, qual que foi a etapa seguinte? Aí eu fui pro mercado. Na verdade, eu saí porque eu terminei em 2015 e o projeto era bem diferente. Era bem diferente. Você não saía daqui estruturado com plano de carreira. Tinha algumas vagas no grupo e aí dentro dessas vagas você era alocado. E eu lembro que na época não é que nada me encantou, é porque eu tava no momento eu não sabia se eu queria fazer economia, não sabia se eu queria fazer engenharia. Eu tava meio indecisa em relação ao meu futuro acadêmico ali no momento e o quanto isso ia contribuir pro meu profissional. Então eu preferi sair, aí eu fiquei 6 meses só estudando. No final dos primeiros 6 meses, aí abriu uma vaga de ProUni no Mackenzie, e aí eu me inscrevi em engenharia, passei, me formei ano passado. Peguei meu diploma ontem, meu diploma físico. Parabéns! Chorei igual uma criança. Você pega aquele papel e fala, gente, é só um papel, mas você sabe o que foi, né? Os 6, 7 anos aqui, mais os 5 anos de faculdade, mais a pressão de estudar aqui, ter que passar com a nota boa, mais a pressão de ter uma bolsa na faculdade, não poder deixar o barco cair estando trabalhando. Então foi muito gratificante, assim, pegar aquele papelzinho e falar, consegui, tá aqui. No final me formei em engenharia, né? Mas eu acho que, voltando para a sua pergunta. Em qual engenharia você se formou? Produção. Hoje eu trabalho com marketing, né? Mas, enfim, uma outra história no percurso do caminho aí. Voltando na pergunta, quando eu me formei eu saí, aí eu fiquei 6 meses estudando e entrei na faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade eu não sabia que existia portas abertas de tipo, voltem. Então o que eu fiz? Fui pro mercado. Aí eu comecei a minha carreira dentro do digital, então eu fui da Fit como marketplace, fui depois Itaú como canais de vendas digitais PJ. Aí eu vim pro Original, numa época que o banco estava passando por reestruturação, e aí fiquei numa cadeira que estava meio solta e por isso acabei saindo de novo. E acabei indo para a Bolsa de Valores antes de voltar para cá. Então fui B3 Engenharia de Dados por 1 aninho também. E aí eu voltei para a Seara no comercial. E aí em que posição? Voltei como supervisora de vendas. E como foi essa experiência? Maravilhosa. É muito maluco você liderar. Porque na primeira experiência de vendas eu não tinha um time. Eu era parte de um time e estava aprendendo a vender. Quando eu voltei com um desafio de eu tenho 6 mulheres mais velhas que eu, que precisam confiar no meu trabalho e que precisam confiar em mim, no jeito que a gente vai construir isso juntas. E é interessante como você cria essa relação, porque o meio que eu encontrei foi ajudar elas com conhecimento. Eu não tinha metade do conhecimento de vendas que elas tinham. Elas tinham 8, 10 anos de carreira em vendas.
E que conhecimento que você contribuiu? Muito na parte de administrativo, quando eu vim para cá. Então, pegar uma planilha do Excel e saber fazer um plano para o seu cliente antes de você chegar lá. E aí você não está suscetível a só o que ele te oferece. Porque aí você consegue fazer um equilíbrio. Ok, você quer preço nisso aqui? Ok, mas para eu conseguir te dar preço nisso aqui, você pega uma composição do meu mix valor, você pega um outro produto, ou do meu mix prioritário, enfim, na época, e aí você coloca tantos quilos, toneladas para dentro, que aí eu consigo te fazer esse preço aqui. Então, você ter uma gestão da sua carteira e do seu portfólio, sabendo o que você precisa para atingimento da sua meta, muito clara. E qual foi seu maior desafio? O meu maior desafio nesse momento, assim, foi conseguir me posicionar frente a essa galera velha de guerra aí que te atende no varejo e falar, não, ó, eu tô aqui, eu consigo te ajudar a desenvolver seu negócio. Essa foi a maior dificuldade, você acha? Sim. E o maior desafio? Meu maior desafio, eu acho que foi aprender a liderar um time. Eu acho que a gente é desenvolvido para isso, mas quando você entra no dia a dia ali, que hoje acho que é uma coisa que está muito mais estruturada, você entra na rotina de liderança mais cedo hoje, né? Eu não tinha entrado nessa rotina de liderança, então eu aprendi a liderar liderando. Na prática. Na prática. Legal. E depois de supervisão, você foi para onde? Aí eu fui para o marketing. Eu decidi fazer uma migração de carreira. Na minha carreira fora daqui, eu estava no marketing. Uhum. E aí eu entendi que era isso que me encantava. Era isso que me brilhava o olho. E aí, na época, até a gente conversou. Na época, você que direcionava as carreiras aqui dentro. E eu lembro que eu falei pra você, Thaís, eu não me importo de descer, de ir pro lado, enfim. Eu quero construir minha carreira em marketing. Então, eu acho que esses 8 meses no comercial foram muito bons para maturidade profissional, maturidade de liderança. Mas eu sabia que minha carreira estava dentro da área de marketing. Então, quando eu fui pro marketing, eu desci uma posição. Eu fui como analista sênior na época, para trabalhar na área que eu trabalho hoje. Eu estou há 3 anos na área que eu trabalho hoje. E acho que foi isso. Foi trabalhar com o quê? Conta um pouco pro pessoal. Nossa, complexo. Eu fui para um universo que eu nunca tinha entrado antes. Eu já tinha trabalhado com marketing em outras empresas, mas nunca no universo de mídia, dados e marketing para fora, né? Era sempre muito no back-office do marketing, assim, né? As plataformas, a parte de dados por trás, antes de subir. E aí, como chama a área que você trabalha? Muita mídia gente não e canais conhece. digitais. Mídia e canais digitais. Hoje a gente virou uma área, então a gente foi de 4 pessoas para 12 ou 13 pessoas hoje. E a gente tomou um corpo muito legal. E o mais gostoso foi que quando eu entrei, eu precisava fazer um pouco de tudo. Então isso me deu uma liberdade de aprender muita coisa ali dentro. Então eu aprendi muito sobre plataforma, aprendi muito sobre apps, né? Que é a nossa conexão hoje com o varejo pode ser por meio de e-commerce deles ou por meio de aplicativos. E então, aprendi muito sobre isso, aprendi muito sobre conteúdo, que era uma coisa que eu tinha ficado totalmente distante. Enfim, eu era uma analista para 2 pessoas coordenadoras na época, e aí eu flutuava muito. E foi a época, acho que eu mais aprendi coisas. Eu acho que o que me credenciou a estar na cadeira que eu tenho hoje foi isso. E que cadeira que você está hoje? Hoje eu estou como coordenadora, coordenadora de dados, né? Eu passei por uma época de coordenadora de mídia, mídia e social analytics, que é uma parte de monitoramento de rede social, monitoramento de crise, entendimento de consumidor. E aí, hoje, faz 1 mês e meio, 2 meses, eu assumi uma cadeira maior, dentro de coordenação ainda, mas eu assumi uma cadeira de dados no geral. Então, toda a parte de analytics e insight do marketing, principalmente digitalmente falando, por enquanto, fica embaixo de mim. A gente está fazendo conexões com o mundo off já. Você começou a ganhar lá a sua bolsa de estágio, começou a ter uma projeção profissional muito cedo e ter o seu salário. O que você fez com esse salário? Desde o começo, o que impactou na sua vida? Desde o começo. Eu acho que para os meus
momentos de lazer, assim. Então, era muito mais voltado para o momento de descontração. Mas era um alívio eu não ter que pedir dinheiro para minha mãe, por exemplo. Então, eu quero ir, eu posso ir, né? Então, era muito nesse momento. Momento atual. Eu tenho alguns investimentos, comprei meu carro, ajudo nas contas de casa. E acho que é isso. Você mora com a sua família? Eu moro com a minha mãe. Você acha que estudar no Germinari mudou sua vida? 100%. Em que aspecto, principalmente? O profissional é óbvio. Eu acho que muito na capacidade de me entender, assim, sabe? Enquanto pessoa e minhas vontades. Porque a sensação que eu tenho hoje é que eu fiquei independente muito cedo, mas eu não sabia como direcionar isso. Então, meio que eu só estudava. E aqui, quando a gente entra aqui, a gente entende que precisa estudar muito, mas que não dá pra fazer só isso. Senão você vai entrar num looping infinito de se fechar ali, né? Então, acho que quando eu entrei aqui é esse autoconhecimento, que conforme a gente vai aprendendo sobre várias coisas do mundo de fora, assim, então aqui o legal daqui é que você não tem uma aula de geografia comum, você aprende, tipo, cotidiano, o que as pessoas estão vivendo realmente. Então, isso te coloca numa caixa de fora, sabe? Você não tá vivendo 15 anos no passado, sei lá, 100, 200 anos no passado, você tá vivendo hoje. Então, o que tá acontecendo hoje, como você se posiciona como pessoa frente a isso, sabe? Então, você vai se conhecendo durante esse processo, porque você vai tendo suas falhas e acertos e tudo mais, mas o seu contexto de mundo que vem de fora para dentro da aula, ele muda a sua perspectiva, assim. Ele te constrói como pessoa de um jeito muito diferente, que eu acho que talvez fora daqui eu não teria desenvolvido esse Valeu perfil. a pena? Muito. Você recomenda? 100%. E você acha que impactou só a sua vida ou foi além de você? Eu acho que foi além de mim. Eu acho que a minha relação com a minha família, antes de eu entrar aqui, depois que eu entrei aqui, é muito diferente, assim, muito diferente. Eu tenho irmãos muito distantes de idade de mim, né? Então, são 9, 10 e 15 anos de diferença. É bastante diferença. E eu não tinha uma estrutura psicológica para conversar com eles até então. Uhum. E aí, depois de um tempo aqui, eu conseguia conversar com meus irmãos, não no nível, né, de profissional ainda, porque eles já têm uma carreira muito mais estruturada que eu, mas sobre coisas relevantes, sabe? Não era só a bronca, só... não, você é muito nova. Isso não existia mais. Isso se tornou um processo de... Eu consigo conversar com a minha irmã 10 anos de diferença sobre tudo. Então, a minha relação com a minha família ficou muito mais próxima, nesse sentido com meus irmãos. E eu acho que eu comecei a enxergar a minha mãe e valorizar o que ela fazia por mim de uma outra forma também. Porque tá aqui o dia inteiro, chegar em casa cansada, e ela tá lá com a jantinha pronta, te esperando, querendo saber como foi seu dia, e você teve um dia super chato, estressante. E às vezes você não quer conversar, sabe? E ela respeitar meu momento, ela às vezes me acolher em momentos que eu nem sabia que eu precisava de ser acolhida, sabe? Eu acho que a minha relação com a minha mãe depois daqui também ficou muito mais próxima por eu valorizar muito mais o que ela fazia por mim. Vamos partindo mais pro final. Você acha... O nosso podcast chama Histórias de Sucesso. Você considera que a sua história é uma história de sucesso? Sim, muito. Eu acho que estar aqui, construir meu processo de carreira de profissional aqui dentro, me levou para um outro lugar. Antes de entrar aqui, eu tinha um panorama... Eu queria muito ensinar, que é uma oportunidade que eu já tive aqui dentro também. Então, eu queria fazer algo nesse sentido. E eu não sabia que dava para conectar isso com tantas outras coisas, sabe? Eu acho que estar aqui... eu tenho certeza que estar aqui mudou esse panorama do... Você pode ter uma carreira profissional e ensinar... profissional que eu digo corporativa aqui, né? Você pode ter uma cadeira corporativa e ao mesmo tempo ensinar alguém sobre isso.
boas escolhas, mas também o aprendizado todo que eu tive, sabe? Foi isso que me credenciou estar onde eu estou e ir para onde eu vou. Então, eu vou te falar 4 palavras que a gente vem trabalhando aqui no Instituto. E aí eu queria que você me falasse o que elas significam para você, tá? Conectando com a sua jornada. Conhecimento. Algo que ninguém te tira. É tudo. Quanto mais você conhece, quanto mais curioso você é, mais espaços abertos disponíveis você tem. Trabalho. Responsabilidade, disponibilidade e estar aberto a ouvir sempre. Eu acho que a disponibilidade aqui, a gente fala muito sobre como estar disponível pro outro, mas é muito além disso. É o quanto, quando você tá ali, você tá 100% ali. Então, trabalho para mim hoje é isso. Quando eu estou na minha cadeira, eu estou 100% na minha cadeira. A minha vida profissional eu deixo para meus momentos de descanso, meus momentos de intervalo. Então, parei 5 minutinhos para respirar, vou responder às outras pessoas. Mas é o 100%, sabe? É o estar disponível 100%, física, mental e intelectualmente ali. Por inteiro, né? Prosperidade. Nossa, eu acho que meu momento atual, assim, eu acho que eu nunca imaginei chegar onde eu estou chegando, onde, pelas pedras que eu tô caminhando, eu nunca imaginei que eu pudesse ir tão longe, assim. Eu acho que prosperidade é quando você se olha e você fala, eu estou numa cadeira que eu gosto de estar, eu estou profissionalmente onde eu gosto de estar, pessoalmente eu estou construindo o que eu quero. E aí tem muito a ver com financeiro, mas tem muito a ver com maturidade, tem muito a ver com quanto você desenvolve seu psicológico mais cedo aqui, você tá pronto para enfrentar várias outras coisas no pessoal. Eu acho que é isso. Felicidade. Nossa, transbordar o dia inteiro, assim, né? E aí é muito além de caminho, é muito do seu posicionamento do dia a dia, de como você quer se construir como pessoa, como profissional e como você se expressa e se coloca para o outro também. Legal, Ana. Obrigada. Obrigada por compartilhar com a convite. gente essa história. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito e se inspirar muito. Então, a gente fica por aqui com mais uma Histórias de Sucesso. Até a próxima, pessoal.